Olá galera, nós vamos falar agora sobre as reações de substituição. O que é substituição? Arrancar alguém, colocar alguém no lugar. Quem que gosta de fazer substituição em química orgânica? Um dos grupos que gostam de fazer isso são os alcanos. Alcanos, o que é alcano? Quem só tem ligações simples tem cadeia aberta. Os alcanos gostam de fazer substituição. E a primeira reação de substituição que vocês vão ver, ela é chamada de halogenação. Bom, o que significa halogenação? Significa que você vai reagir com um halogênio. Um jeito genérico de representar halogênios é assim, X2. O que é esse X2? O X é qualquer elemento da família 7A. Estou falando de flúor, cloro, bromo e iodo, certo? Só que é interessante que a halogenação ela acontece na presença de quê? De luz. Sabe por quê? Porque essa luz é quem vai provocar um negócio chamado homólise. Uma quebra homolítica para formar radicais livres. Beleza? Então a halogenação é você tacar um halogênio. Quem são esses caras que estão aqui? Pode ser flúor, cloro, bromo ou ainda o iodo. Vou pegar um alcano bem pequeno para começar. Vamos pegar aqui um alcano pequenininho do tipo metano. Metano, CH4, para quem não lembrava, é aquele cara que compõe o gás natural veicular, o GNV. Aí você vai atacar o que nele? Você vai atacar, vamos pegar o cloro, que é o mais comum. Cl2. Mas quem que vai ajudar isso aqui? Quem que vai influenciar essa reação? Coloquei agora há pouquinho que é luz, né? Você coloca luz para quê? É a luz responsável pela homólise, formação dos radicais livres, tá bom? O que vai acontecer com isso aqui? Esse metano CH4 ele vai perder um hidrogênio dele. Vai perder um H, vai ser retirado para entrar um cloro no lugar. Então o que era CH4 vai se tornar o que agora? Vai se tornar um CH3 e um Cl. Percebe que um H desapareceu. Cadê? Sumiu. Mas aqui também sobrou um cloro. Certo? E toda reação de substituição tem resíduo. Mas quem vai ser o resíduo? Quem vai ser a sobra aqui? Vai ter HCl. Beleza? Então eu peguei metano, reagi esse cara com cloro, eu formei um cloreto de metila, esse é o nome bonitinho, e aqui tem um tal de cloreto de hidrogênio, que de repente você conhece com o nome de ácido clorídrico. Beleza? Daria para você continuar. Daria para você pegar o cloreto de metila, continuar fazendo novas halogenações, você ia acrescentando cloro cada vez mais, até que todos os Hs pudessem ir embora. Você teria um CCl4 se você continuasse fazendo cloração. Mas o exemplo que eu vou dar agora é diferente. Eu vou desenhar para vocês um tal de propano. O que é propano? Propano é um dos constituintes do gás de cozinha. Aqui está o tal do propano. Beleza? Eu vou fazer o que com ele? Vou tacar cloro. Como é que escreve o cloro? Cl2. Essa reação é interessante que ela acontece na presença de quem? Tem que ser na presença de luz. Vai acontecer o que agora? Se a reação é de sub, você vai arrancar um dos Hs e colocar um cloro. Mas qual que é o problema? Qual H você vai arrancar? É o seguinte, esse carbono da ponta é primário, esse carbono da ponta também é primário. E o carbono do meio, ele é secundário. Certo? O hidrogênio ligado ao carbono secundário tem mais vontade, mais facilidade de ser substituído. Mas é possível substituição tanto no carbono do meio quanto na ponta. Então quer dizer que eu vou ter dois produtos orgânicos possíveis? Sim. Pode ser que o cloro entre aqui, mas pode ser que o cloro entre na ponta. Qualquer uma das pontas daria na mesma. Então eu vou colocar aqui agora quais são os produtos possíveis para essa reação. Um dos produtos seria isso aqui.
um CH3. Atenção agora, CH. E aqui na frente um outro CH3. Tá, mas cadê o H que estava aqui? A gente arrancou. Mas vai colocar quem no lugar dele? Um cloro. Esse é um produto possível. Mas é obrigado a formar só isso? Não. Você pode formar um outro parentezinho, um outro parecido com ele. Quem seria esse outro? O outro seria isso aqui, ó. Um CH3, um CH2. Aqui no final, ó, na pontinha, CH2 ao invés de 3, arranquei um hidrogênio. E coloco quem no lugar? Um cloro aqui. Então existem as duas possibilidades. Perfeito. Nesse recipiente, nesse reator, onde estiver acontecendo esse processo, o que você vai ter no final? Você vai ter uma mistura desses dois aqui. Certo? Vai ter uma mistura de dois isômeros de posição. Esse é o jeito legal de pronunciar. Então você tem esse, vai ter este também, beleza? Tem que colocar um sinal de mais aqui para dar ideia de soma, tá bom? Ó, vai ter os dois ao mesmo tempo, no mesmo recipiente. E além disso tem o resíduo. Mas que resíduo? Percebe que você arranca um hidrogênio de algum lugar e um cloro fica sobrando aqui. A molécula que virou isso não tem como virar isso. Certo? Então, um cloro entra aqui ou aqui, as duas possibilidades existem, mas eu quero que você entenda que um cloro está sobrando aqui. Então, qual que é o resíduo inorgânico que você vai ter aqui? Você vai ter um tal de HCl. Então, o que mudou dessa reação para a de cima? A de cima forma um único aleto, esse é o nome, aleto orgânico. A de baixo forma dois aletos diferentes, por quê? Porque aqui tem carbono secundário, aqui tem carbono terciário. Desculpa, carbono secundário e carbono primário. Então você pode formar duas substâncias orgânicas diferentes. Se eu quiser saber o nome delas, essa você poderia chamar de 2-cloropropano, essa você chamaria de 1-cloropropano. É lógico que você vai contar daqui para lá, porque é o número menor em orgânica sempre. Então, halogenar significa tacar halogênio. Melhor exemplo, cloro. A reação acontece na presença de luz. Por que é legal lembrar que ela acontece na presença de luz? Porque é a luz que é responsável pela homólise, e essa homólise forma o quê? Radicais livres. Por isso que essa halogenação de alcanos, ela tem um mecanismo especial denominado substituição radicalar, que ela envolve os radicais livres. Tudo certo? Essa é a primeira substituição que acontece com os alcanos. Na sequência agora, a gente vai ver uma substituição diferente, que ela é denominada nitração. Ah, nitração lembra? Nitro. Perfeito. É você colocar o grupo nitro em um alcano. Mas como é que eu vou saber que uma reação é de nitração? Pode ser que não te fale que ela é nitração, mas pode aparecer assim para você. Ó. Toda vez que uma substância orgânica, um alcano, tiver que reagir com ácido nítrico, como é que escreve o nítrico? HNO3. Na presença de um ácido sulfúrico, percebe que os dois aparecem juntos, tá bom? Você considera que o sulfúrico seria o catalisador desse processo. Tem que ter o nítrico porque o processo é de nitração. Mas quem que ajuda o processo a acontecer? O ácido sulfúrico. Beleza? Então vamos lá. Vou pegar aqui de novo o tal do metano. CH4. Beleza? Aí nós vamos fazer o que com ele? Nós vamos tacar ácido nítrico. Só que eu vou escrever o nítrico de um jeito diferente. Já você entende por quê. Por que escrever o nítrico diferente? Vou escrever ele assim, ó, HONO2. Perceba que HONO2, se você juntar tudo num pacote só, é o HNO3, é o nítrico. Beleza? Quem que ajuda essa reação a acontecer? É o ácido sulfúrico. Que fórmula que você dá para o sulfúrico? H2SO4. Beleza? O que vai acontecer aqui? Bom, se a reação é de sub, um H vai embora. Esse H que vai embora, sabe com quem que ele vai combinar? Com esse OH. Acho que é fácil perceber que um hidrogênio que vai embora daqui, um deles, com o OH que está aqui, o que vai formar? Vai formar água.
Então, um produto agora é água, beleza? Na reação anterior formava HCl como resíduo, agora forma água como resíduo. Tá, mas qual que é a parte orgânica legal aqui? Bom, o CH4, ele perde um hidrogênio, ele vai virar o quê? Um CH3. Tá, mas quem é que vai grudar aqui agora? Esse outro grupo. O NO2 é aquilo que você chama de grupo nitro. Tudo certo? O que a gente acabou de produzir aqui? Acabamos de produzir um tal de nitrometano. Por que o nome é nitração? Arranco um hidrogênio, coloco um nitro no lugar. Essa é a reação de nitração, que também é de substituição. Beleza? E uma terceira reação que acontece com os alcanos, ela é denominada sulfonação. Mas por que o nome sulfonação? Ela tem esse nome maluco porque você vai fabricar, você vai produzir ácido sulfônico, beleza? E é uma reação que usa ácido sulfúrico para acontecer. Então o terceiro tipo chama-se sulfonação. Só que a sulfonação acontece normalmente com moléculas maiores, entendeu? Então vou pegar uma molécula, por exemplo, de 6 carbonos, entendeu? Um alcano que tenha 6 carbonos. Então, o desenho normal para ele seria isso aqui, ó. CH3, CH2, 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 ó, vai ter que dar 6 carbonos no total. Essa reação é mais comum para alcanos maiores, beleza? Vamos lá então, atenção. Você vai reagir com quem? Quando o nome é sulfonação, nada mais é do que a reação com ácido sulfúrico, que é o H2SO4, mas pode ser que apareça para você escrito assim, concentrado, ácido sulfúrico concentrado ou fumegante, que é a mesma coisa. E aí ele não precisa de ajuda. Não tem ninguém para ajudar. O sulfúrico dá conta do recado. O que vai acontecer aqui? Eu acho legal você escrever o sulfúrico de um jeito diferente. Olha que jeito diferente. HOSO3H. É um jeito maluco, diferente, mas isso é a mesma coisa que um ácido sulfúrico. Tudo certo? Aqui está o H2SO4. Beleza, por que você escreveu assim? Primeiro, para você enxergar que vai produzir água. Um dos Hs vai sair daqui e vai combinar com quem? Com esse OH. Ficou claro? Um hidrogênio sai daqui, já a gente decide qual carbono. Combina com esse OH, forma água. Então, um produto possível, você já sabe qual é. Essa reação forma água. Só que agora vem aquela dúvida lá do começo, lá da halogenação. Tá, mas o H sai de onde? Bom, ele tem várias possibilidades. Ele pode sair dessa ponta, lembram? Pode, que seria o carbono 1. Ele pode sair do carbono 2. Ele pode sair do carbono 3. Ah, professor, não poderia sair do carbono 4? Sair desse carbono e desse dá na mesma, porque o desenho é simétrico. Então tem 3 possibilidades diferentes. Ou o H sai daqui, da ponta, ou do segundo carbono, ou do terceiro. Sair daqui, daqui e daqui daria na mesma. Então eu quero que você entenda que tem 3 possibilidades. Beleza? Vamos ver quais são esses produtos possíveis. Então um deles seria esse cara aqui, ó. CH3, vou ter que copiar tudo de novo, né? Ó. Ou de repente você poderia fazer aquela fórmula de bastão, que ela é mais simples. Ó, CH2. Nessa ponta agora você teria um CH2 e direto grudado quem aqui? Um SO3H. Substância orgânica que tem esse grupo SO3H, você chama de ácido sulfônico. Então essa fórmula que apareceu aqui representa o quê? Um ácido hexano, porque hexano tem 6 carbonos, hexano sulfônico, no carbono 1. Ah, mas não é só essa possibilidade que existe. Qual outras que a gente tem? Você teria isso aqui, ó. A mesma molécula grandona, certo? Agora perceba que eu vou colocar o grupo SO3H não no carbono da ponta. Vou colocar no segundo. Aqui está o tal do SO3H. Seria um segundo produto possível.
Concorda? Então tem esse primeiro, tem esse aqui e tem mais um produto possível. Pode ser que esse grupo SO3H entre no terceiro carbono. Então você vai ter uma última fórmula assim. Ó, nesse carbono tem diferença agora. CH, aí depois você tem o CH2 e o CH3. Perceba que aqui estão os 6 carbonos normais. Mas o seu grupo sulfônico vai entrar aqui agora. SO3H. Então a gente formou o seguinte, eu parti do hexano, aberto, retinho, reagir com sulfúrico. O que acontece? O OH do sulfúrico reage com um dos hidrogênios do seu alcano para formar quem? Água. Já está resolvido. Mas essa sobra, esse SO3H, ele pode entrar em 3 lugares diferentes. Ou no carbono 1, ou no carbono 2, ou no carbono 3. E aí você daria nomes diferentes. Ácido 1 hexanosulfônico, 2 hexanosulfônico e 3 hexanosulfônico. Perceba que essas 3 substâncias, de certa forma parecidas, são isômeras de posição. Por que esse nome isômeros de posição? Porque o que muda é a posição do grupo sulfônico. Então, quais são as 3 reações características dos alcanos que fazem substituição? A primeira chama-se halogenação, você reage com um halogênio. A segunda chama nitração, você reage com o nítrico, você coloca o grupo NO2 lá dentro. E a terceira chama sulfonação, que você coloca lá dentro quem? O grupo SO3H. Beleza? E aí é o seguinte, para fechar essa ideia da substituição em alcano, tem um negócio legal de mostrar. O que é? O mecanismo da halogenação de alcano. O que seria isso, o mecanismo? O passo a passo da halogenação de um alcano, que é o primeiro item que a gente viu nessa aula. Vamos lá? Então vamos falar então do mecanismo. Definição de mecanismo é a descrição passo a passo para uma reação orgânica, tudo certo? Vou falar do mecanismo da cloração do metano. Vou pegar uma substância bem simplesinha, que é o menor possível, né? O menor alcano que existe. Mecanismo da halogenação ou cloração do metano. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que acontece, vou ter que colocar aqui, primeira etapa, vou marcar por etapas então, tá? Primeira etapa que você pode chamar de etapa de iniciação, pode chamar também de uma homólise do cloro. Então a primeira etapa é a seguinte. O cloro, Cl2, que é isso aqui, lembra que essa cloração, essa halogenação, ela é influenciada pela luz. Então, o que essa luz provoca? A luz ela provoca a formação de radicais livres. Como assim? Ela quebra a ligação bem no meio. O nome dessa quebra, homólise. Então, o que você vai ter aqui? Você vai ter 2 átomos de cloro, não na forma de cátion e ânion, na forma de radical livre. Tranquilo? Então, essa é a primeira etapa. O cloro é quebrado, a molécula de cloro é quebrada em 2 átomos individuais de cloro, 2 cloro na forma de radical livre. Essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, o que vai acontecer? Na segunda etapa, esse cloro na forma de radical livre, que é um átomo super reativo, o que vai acontecer? Ele vai reagir com o seu alcano. Bom, qual alcano nós estamos nos referindo? O metano. Tudo certo? Mas vai acontecer o que aqui agora? Quando esse cloro, que é super reativo, reage com o metano, ele captura um H para ele. Então vai acontecer o seguinte, você vai formar um HCl, beleza? H, um deles combinou com Cl. Tá, mas aí ficou um hidrogênio faltando, a gente vai formar alguma coisa assim, ó. Um CH3 e um elétronzinho sobrando, ou seja, surgiu um outro radical livre aqui, uma outra espécie bem reativa. Tudo certo? O que acontece agora? Vamos chamar uma terceira etapa.
Nessa terceira etapa, aquele CH3, que está na forma de um radical livre, ele vai reagir com quem agora? Com o seu reagente normal da reação, que é o próprio cloro, Cl2. Beleza? Vai acontecer o que agora aqui? O fato de ter um radical livre aqui vai desmanchar essa molécula de cloro. Então você vai formar isso aqui agora, ó, um CH3Cl, que seria um cloreto de metila. E olha o problema sério sendo criado. E um cloro vai ficar sendo liberado na forma de um radical livre de novo. Mas agora olha o problema. Esse Cl que você produziu na terceira etapa, ele volta a ajudar a segunda a acontecer. Então esse cloro que foi produzido aqui, ele vai, de certa forma, vai estar catalisando a quebra desse metano. O processo continua. Entendeu a ideia? É como se a segunda e a terceira reação, elas uma alimentassem a outra. O cloro é consumido aqui, mas daqui a pouco ele é devolvido aqui. Então, esse cloro produzido na terceira etapa, ele volta a ajudar a segunda a acontecer. Vira um negócio cíclico. Tudo certo? E aí tem um negócio legal. Essa segunda e terceira etapa que eu coloquei aqui, pode ser chamada de etapa de propagação da reação. E a soma dessas duas é que vai dar um negócio chamado de reação global. E você vai perceber que é a reação global que você já construiu nessa aula. A primeira reação da aula foi essa, a cloração do metano. Então você vai somar essas duas que estão aqui, como se fossem equações matemáticas, mesma coisa. Quem que você pode mandar embora aqui? Aquelas substâncias iguais em lados opostos. Por exemplo, aqui tem CH3, aqui tem CH3, já era, corta. Quem mais dá para você cortar? Esse cloro com este cloro, sumiu. Poderia dizer que esse cloro está catalisando o processo. Que ele é, entre aspas, consumido numa etapa, devolvido na outra. Ele está ajudando o processo a acontecer. E a sobra disso tudo seria o quê? O que sobrou do lado esquerdo para você escrever aqui embaixo? Ah, sobrou CH4. Sobrou quem mais? Sobrou o Cl2. Lado direito, o que sobrou? Aqui tem um CH3Cl. E qual que é o resíduo que você acabou de formar aqui? Acabou de formar uma HCl. Tudo certo? Entendeu? E se você conferir, isso aqui é exatamente a primeira reação dessa aula de substituição em alcanos, que era exatamente metano com cloro, vira exatamente isso. Chega aqui você tem a demonstração de alguns passos. Beleza? Dá até para você finalizar com o último passo, que chama-se terminação, ou etapa de finalização. Beleza? Que ela nem sempre é tão desejada. Por quê? O que seria essa etapa de terminação ou finalização? É quando o cloro na forma de radical livre combina-se com outro cloro na forma de radical livre e produz quem? O Cl2, que é o seu próprio reagente. Beleza? E uma outra que não é desejada é quando o radical livre CH3, que está aqui, né? Reage com quem? Com outro radical livre do tipo CH3, que está no próprio meio reacional. Isso vira o quê? Esses dois carbonos se juntam e aí vira um tal de etano, que não é um produto desejado para a cloração do metano. Mas resumindo, o mecanismo é aquela descrição passo a passo. A primeira etapa chama-se iniciação, essas duas eu poderia chamar de propagação, e essas duas reações que eu chamei de quarta etapa, você poderia chamar de finalização. Beleza? Essa substituição que acontece com os alcanos. Arranca o hidrogênio, coloca o que no lugar? Pode ser um cloro, pode ser um nitro, ou pode ser o grupo sulfônico. É isso, galera.